Roseli, nós sabemos da importância do Quilombo dos Candendê para a história do município de Barbacena. Eu queria que você pudesse discorrer um pouco sobre a formação do Quilombo, também para as pessoas entenderem que Quilombo não significa escravo só, né? Você podia ver a formação, como surgiu, o que foi que aconteceu, de onde esses afrodescendentes vieram? Então, pois é. O primeiro registro documental que se tem do termo Candendê, na verdade era Cadende, né, que está nesse registro, foi de um mapa geográfico que foi feito pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais em 1895, ou seja, no pós-abolição. E aí, nesse mapa, a gente consegue ver um território chamado Cadende, né, que com o passar do tempo a gente acabou chamando de Candendê, ou eles escreveram errado, né, na época também, e ao lado dele a gente tinha um outro território chamado Sítio dos Crioulos. Ao redor desse território que consta nesse mapa, a gente encontra várias fazendas, inclusive fazenda da família Safortes de um lado e muitas fazendas da família Moreira Campos do outro. E entre elas tinha uma fazenda chamada Fazenda das Três Pontes. E dentro dessa fazenda existia uma outra comunidade também negra chamada Sítio dos Crioulos. Então, o que nós chamamos hoje de Candendê, na verdade, é uma comunidade formada por vários povos, né, descendentes de povos escravizados, comunidades negras, que foram se aliando em relações matrimoniais, de compadrio e até mesmo de alianças para resistirem a estar naquele local. Aí, em relação ao termo quilombo, nós temos dois termos. Tem um quilombo histórico, que seria o quilombo dos escravos fugidos, né? Pessoas escravizadas fugidas, e geralmente elas vão para territórios mais distantes, né? De fazendas, de senhores, da população branca, porque elas precisam se preservar. Por serem fugidos, né? Precisam fugir. São fugidos, né? Já o Candendê, o que a gente percebe é que ele está bem no entroncamento de várias fazendas de coronéis, né? Estou falando do coronel Safortes, né? Estou falando dos Moreira Campos, ou seja, o que a gente imagina é que seja uma comunidade que foi formada ao longo de um processo de relações entre essa população negra e os fazendeiros locais, que foram talvez deixando essas terras, né, para essas populações de ex-escravizados, né, de pessoas que estavam saindo de suas senzalas e foram deixando elas ficarem nesse território e elas foram colocando ali termos que têm a ver com a história dela. Por exemplo, o termo Candendê, ele vem do tronco linguístico banto, que, né, que são os povos bantos, que a gente fala moleque, samba, são termos de populações escravizadas que vieram da região centro-sul da África. Já o termo crioulo, que eu disse a você que estava no mapa, né, de 1895, ele é um termo que é para designação de pessoas que são filhos de africanos, só que nascidos no Brasil, né? E já Sítio da Lagoa, que é a outra comunidade negra que acabou formando esse grande território que nós chamamos hoje de Quilombo Candendê, ele na verdade foi uma terra de uma senhora chamada Maria Serpa, que ela doa para um afilhado dela, negro, chamado João da Costa. E esse João da Costa, ele tem uma relação com uma escravizada chamada Ana. Dessa relação, eles vão ter uma filha chamada Francisca. E a filha vai ter uma filha, né? Uma outra, a filha dele vai ter neta. A neta, isso, a neta do João Costa, vai se chamar Ana Francisca Duarte, que é a minha tataravó. E então, quando ele está mais velho, esse João, ele resolve doar essa terra que ele ganhou dessa madrinha branca, Maria Serpa, para a sua neta, que seria filha da Francisca, né? Então, começa toda uma trajetória da minha família Duarte. E aí, o meu avô, que é José Quintino, ele é filho dessa Ana Francisca Duarte, que recebeu as terras do pai, que tinha recebido da madrinha branca. E esse meu avô, então, o que ele faz? Ele casa com a Maria Clemência, que era lá do Sítio dos Crioulos. E é interessante, aí você começa a ver as junções, né? Você poderia me situar o ano, mais ou menos, que está acontecendo isso tudo assim? Então, no início do século XX, esses casamentos, esses rearranjos... 1900, então. Finalzinho do século XIX para início do século XX, 1900, tá? E aí o que acontece? Com esses casamentos que a gente vai ter entre o Sítio da Lagoa com o Sítio dos Crioulos, né, que são dos meus avós, a Maria Clemência, ela é filha de um cara chamado Elias Quintiliano. E é interessante que um dos documentos que eu encontrei do século XIX,
dos Moreira Campos, um dos Moreira Campos tinha uma escravizada chamada Quintiliana. Uma das formas que a gente tem de homenagear as nossas famílias que tiveram seus sobrenomes, né, usurpados, né, pela truculência da escravidão, era pegar o nome da pessoa e colocar como sobrenome. Então, uma das suposições que eu imagino é que o Elias Quintiliano tenha pego o Quintiliano dessa mulher escravizada dos Moreira Campos, que chamava Quintiliana. E aí, por isso que talvez ele tenha essas terras chamadas Sítio dos Crioulos. Entendi. Já dos candendês, ainda continua uma incógnita, mas essa população Sítio dos Crioulos acabaram depois se casando com descendentes também do candendê. Então acaba tendo 3 grupos que vão formar o que nós conhecemos de território quilombola, e a gente chama o quilombo candendê de quilombo ideológico, como a favela a gente chama, né, também de quilombo ideológico. A Beatriz Nascimento, que é uma historiadora, é ela que traz esse termo para nós. O quilombo ideológico seria um quilombo quando você traz 3 significados. Você consegue trazer resquícios de uma história africana, né, ancestral, que seja pelo nome, que seja pelo termo banto, por exemplo, que seja pela religião de matriz africana, que seja pelos costumes, pelos adornos. Ao mesmo tempo, você traz também um movimento de resistência, que se a gente pensar, você imagina, como que um quilombo candendê consegue sobreviver há tantos anos, né, 200 anos, no entroncamento de várias fazendas, sendo que aquele território é um território fértil. Não são terras inférteis. Então você imagina esses fazendeiros passando, dos coronéis ali, Moreira Campos, ele ainda cita que ele passava entre esses territórios a cavalo. Então ele conhecia muito bem e ele comprou terras, ele ampliou o dono das três pontes, Moreira Campos, ele ampliou as terras comprando ao redor do Candendê e do Sítio dos Crioulos. Então, quer dizer, era uma terra cobiçada que é cobiçada até hoje, que a gente sabe dos conflitos que acontecem. Hoje, essas 3, vou chamar de 3 tendências que você falou, né, dos afrodescendentes, elas já estão bem miscigenadas, estão bem misturadas? Então, pois é. Ou ainda guardam assim? Esse quilombo ideológico, ele não seria quilombo histórico. O histórico seria aquele do escravizado fugido. Certo. Tá? Esse ideológico, ele pode se formar no pós-abolição, a partir desses 3 viés. Uma ancestralidade africana, que a gente percebe ali muito bem no Candendê, sim, que seja com o terreiro de Umbanda, da Dona da Leste, né, que seja com os termos, com o próprio nome Candendê, o malungo, que eles usam muito dos termos, que seja com a festa de Calango, né, que é uma festa também que vai ser usada muito no período da escravidão, de resistência, porque eles resistiram à opressão, né, e ao saque dessas terras, conseguiram se manter ali. E o terceiro seria da formação identitária. É uma nova identidade que se forma. Isso é quilombo ideológico. Tá? E essa formação identitária ela é aberta, porque o próprio termo quilombo ele é aberto. Tá? É um termo que é também banto, né, dos povos em Bangalas da África, que ele abria para pegar crianças de vários grupos africanos para se tornarem guerreiros. Então, não é um grupo fechado. Então, quando a gente pega um quilombo, a gente vê indígenas, a gente vê populações brancas, pobres, morando ali, a gente vê povos africanos de várias regiões da África que se adentram naquele termo quilombo, que significa nós, em banto. Depois desse percurso todo, vamos ver um pouco do ponto chique atual. A gente encontra ali sérios problemas sociais, né? É uma região, apesar de uma terra produtiva, uma terra antiga, uma terra valorizada, eu tenho uma situação econômica muito difícil ali. Como você, isso já vem em um longo período, né? Sim, porque o que a gente pensa e o que a gente vê, né, é que a gente precisa de políticas públicas para que essas terras sejam empreendidas de formas adequadas. Então, assim, eles estão ali resistindo, mas tem pouco tempo, em 2012, que esse quilombo foi começar a ser conhecido. Em 2010, que vocês foram fazer, né, o dossiê, em 2012 que foi conseguido o título da Fundação Palmares, ou seja, Barbacena está conhecendo o quilombo Candendê, a gente pode falar que a partir do ano passado, parecendo que a gente está falando muito sobre ele, e aí, assim, essas políticas públicas ainda não chegaram para eles, né? Poucas chegaram, como a estrada, melhoramento, luz, né, água encanada, mas eu falo política pública de empreendedorismo, para que eles possam ser empreendedores das terras que eles têm. Então, se eles estão ali na terra, infelizmente, a gente tem outros grupos, né, de população branca que têm acesso a essas políticas públicas, que têm acesso à verba, que têm acesso a dinheiro e conseguem chegar ao território e comprar essas terras, né, de uma forma ou de outra, a gente vai vendo esses quilombolas vendendo suas terras, às vezes por alimento, porque eles não têm
como se alimentar, não tem como fazer a plantação, né? Porque eles não têm semente, eles não têm dinheiro, eles não têm crédito no banco, então tem que se pensar isso tudo. Como você vê, como nós tivemos um hiato, se fala muito apagamento, esquecimento, eu prefiro falar em hiato, né? Teve um hiato muito grande dos indígenas, desde os aldeamentos que deram origem à cidade até os dias de hoje, como você mesmo falou, por volta de 2010, parece que a cidade acordou. E percebo o trabalho de algumas pessoas, seu inclusive, nosso, parece que acordou. Onde que a cidade estava que ela não percebeu essa parte tão importante da sua história? O que ela estava fazendo? Ela estava pautada numa teoria eurocêntrica, né? O importante é tudo que vem da Europa, né? Tudo que vem do homem, né? Que é essa visão eurocêntrica, o homem branco, né? E esses povos originários e os tradicionais, eles eram desvalorizados, eles eram muitas vezes esses próprios quilombolas não queriam, e os povos indígenas, eles tinham vergonha de se identificar como indígenas. Como você vê essa vergonha que eles tinham? Seria uma questão só econômica? Não, é uma questão social, cultural, de uma imposição eurocêntrica que foi colocada na sociedade brasileira desde sempre. A gente teve a teoria do embranquecimento. Então a gente pode pensar, por que na região dos candendês a gente tem tanto povos, né, população italiana chegando, se apossando dessa parte? Com a conivência da União. Isso, com a conivência da União, e esses povos quilombolas não tiveram esse acesso a políticas públicas. Então, assim, é uma teoria, infelizmente, né, desde o século XIX que a gente teve, né, de embranquecer a população. Então, tudo que era povos indígenas ou os povos quilombolas, negros, tradicionais que sejam, eles deveriam ser apagados. E aí essas pessoas, elas mesmas se apagavam, elas tinham vergonha, né, de se identificar como tais. E aí, assim, para que a gente faça a reversão disso, basicamente a gente botar em funcionamento as leis que estão aí, que é a 10.639 e a 11.645, né, de 2008, que fala sobre os povos originários e fala sobre os povos afro-brasileiros. Ou seja, a educação, junto com política pública, talvez seja a base principal. Empreendedorismo que você falou. Para que eles não tenham vergonha deles e começarem, né, a questionar e solicitar os seus direitos. Nós temos uma relação, eu não sei equilibrar qual que é, entre a comunidade quilombola e a comunidade remanescente indígena de Padre Brito. Como você vê essa relação entre esses dois povos que, apesar de um ser tradicional e um ser original, eles são vítimas da mesma imposição? Como você vê essa relação deles ali? Então, na pesquisa que eu fiz, o que eu conseguia constatar de relacionamento entre os povos puris, né, de Padre Brito com os povos de Ponto Chique, do Martelo, são muito cruzamentos matrimoniais que aconteceram entre eles, culturais, porque a gente vê, por exemplo, a Aurora, que é uma que mexia com remédios, né, com curandeirismo ali no século XX, ela usava muito dessas ervas indígenas para fazer isso, e falava muito palavras africanas, mas usava adornos cristãos. É o que a gente chama de encruzilhada epistemológica, né, para ela tentar ultrapassar os preconceitos que se tem sobre povos originários, os povos africanos, e ela continuar com o curandeirismo dela de uma forma tranquila, e os fazendeiros solicitarem, inclusive, essas curandeirias, né, essas rezas, ela usava esses encruzamentos, né, Nós vimos muito nos indígenas de Padre Brito que a aula de catequese na Igreja Católica é dada pelos indígenas. A Sara era professora. É o cruzamento epistemológico que a Leda Martins fala, professora da UFMG, que é muito bacana. A gente pensa também, nós ocidentais e tal, que os indígenas e os afrodescendentes, parece que eles têm uma obrigação de que estão nascendo o que eles foram. Por que a gente não consegue entender que eles não precisam, o indígena não precisa usar cocal ou morar numa orca, ele vai continuar sendo indígena até o fim. Como se criou essa imagem? Então, esses pré-conceitos que são colocados sobre eles, que os povos indígenas têm que viver só na aldeia, têm que usar só os seus adornos, né?
e que se eles talvez deixarem de parecer um pouco, né, com os olhos mongóis, né, os povos indígenas eles vieram para cá há mais de 12 mil anos atrás e vieram de uma região da Ásia chamada Mongólia. Então, assim, eles são parentes mesmo, os asiáticos. Daí a gente vê os traços, né, que são muito parecidos. A gente chama isso de olhos mongóis. E aí, se eles deixarem de ter algum desses traços, é como se eles não fossem. Mas, na verdade, o que nos identifica com a identidade é, primeiro, a nossa ancestralidade, as nossas memórias, né, e tudo que a gente consegue trazer dentro desse vínculo familiar que nós temos. E para isso eu não preciso estar usando o tempo todo também turbante para mostrar que eu sou quilombola, né? A própria Beatriz Nascimento, ela fala, né? Por exemplo, se eu quiser falar, eu falo isso para meus alunos, eu falo, eu sou um quilombo, né? Eu trago, sem eu precisar usar, por exemplo, os adornos, mas eu trago toda essa minha história quilombola enraizada em alguns pontos que você consegue observar. Mas isso não quer dizer que eu tenho que andar de turbante o tempo todo, porque eu tenho isso na ancestralidade, como eles também têm. Infelizmente, essa forma de ver esses povos e de querer vê-los dessa forma ainda está enraizada nesse modelo eurocêntrico mesmo de achar que eles são o outro. Ele é o diferente, então ele tem que estar se mostrando sempre diferente. Né? E não, ele sabe o que ele é. A identidade, ela está, né, com a gente, ela vai se modificando, é igual a carteira de identidade. Né? Você se modifica. Então, os povos indígenas ele pode vir para a cidade, se tornar um médico, às vezes não precisar usar os seus adornos, mas eles têm a identidade dele enraizada na sua memória, né? Na sua ancestralidade, nos seus cultos. A gente vê desde a criação do nosso Instituto Histórico, do qual você faz parte, a gente tem, eu pelo menos tenho uma preocupação de reescrever essa nossa história, né? Porque existe uma Barbacena e existe uma outra Barbacena, que até hoje eu não gosto da palavra apagamento não, sabe, Roseli? Eu prefiro assim que houve um silenciamento, né? Porque apagado não está, né? Está aí, tanto que a gente está reescrevendo. Eu atribuo até um pouco os vestígios, a simplicidade deles. Você chega em Ponto Chique ou você chega em Padre Brito, eles são pessoas muito simples, muito humildes, facilmente de serem enganadas. Né? E você não acha que isso contribui também? Porque você encontra em outras regiões indígenas bem mais politizados, né? Afrodescendentes mais politizados também. Mas esse é um projeto, né, que foi feito nesse Brasil colonialista de diminuir essas pessoas, a ponto delas se acharem realmente menores do que outras. E quando isso acontece, Franz Fanon, ele fala muito sobre isso, sabe? Que as pessoas elas acabam incutindo esses pontos negativos que são colocados, porque isso é colocado o tempo todo sobre elas. E aí, para elas saírem disso, você precisa de uma rede de sociabilidade, sabe, de educação, grupos, ONGs, que estejam mostrando a essas pessoas os valores que realmente elas têm. Nós tivemos a nucleação que ocorreu no ensino aqui, em Barbacena. A gente até entende, às vezes, a visão do próprio município, que é difícil você manter uma escola com 3, 4, 5 alunos. Aconteceu em Padre Brito, e toda a comunidade indígena de Padre Brito foi levada para Ponto Chique, como alguns até Campo Lide, né? Como que você vê esse deslocamento, não atrapalha um pouco? Então, primeiro que você tira esse grupo né, em loco, você tira ele da sua origem. Né? Eu acho que assim, independente do número de alunos, eu acho que a escola deveria ter sido mantida, mas não essa escola tradicional que a gente vê. Né? Ou se por acaso fosse necessário passar por algum motivo, né, para o Quilombo Canendê, que fizesse primeiro, né, uma conversa com a comunidade, tentasse fazer com que essa escola também do Quilombo Canendê se tornasse uma escola afro-indígena, e que não acontece. É uma escola tradicional como qualquer outra escola de Barbacena. Ela não tem um ensino específico voltado à sensibilidade. A gente precisa de ter sensibilidade para tentar lidar com esse outro que foi colocado para a gente, que eles são outros, né? E com a sensibilidade para a gente trabalhar com eles nas suas visões religiosas, nas suas visões que a gente chama de cosmovisão, né? Existe professores específicos para a língua macro-G dos povos puris? Existe algum professor especialista na língua banto? Eles têm isso, né? Eles trazem as ancestralidades, os cantos indígenas ou os cantos africanos para dentro de sala de aula? Não. Então, quer dizer, eu acho que é uma truculência, infelizmente, que o município fez com eles, primeiro de tirá-los, né, do habitat deles, colocar num outro local e nesse outro local não ser tratado essa diversidade,
Porque a gente tem mania de falar muito em unidade. Não, a gente tem que olhar também a equidade, né? O que as pessoas têm no seu diferencial, que é a alteridade. Então, a gente tem povos brancos ali naquela escola, a gente tem povos quilombolas, a gente tem povos indígenas. Como que eu vou lidar? É uma escola diferenciada. Então, acho que até a gestão, né, que vai ser colocada nessa escola, até o próprio nome da escola, ele já teria que ser pensado para abranger esse grupo diverso que está ali. E o ensino, na minha opinião, foi uma truculência, assim. Quais seriam os redutos que se manteve em Ponto Chique, que a gente pode apontar como salvaguarda das próprias tradições dele? Nós temos um terreiro lá, não temos? Né? Você identificou alguns outros pontos? Que a gente encontre lá uma cantoria, que a gente encontre lá uma dança, que a gente encontre... Você poderia ver para mim, falar para a gente aonde que está esses redutos que conseguiu manter essa memória materializada? Então, até 1960, né, até a década de 60, a gente tinha a festa do Calango, que era conhecida muito como festa da broa e do café, que era feita principalmente no sítio dos crioulos, mas que aí abrangia toda essa comunidade negra, comunidade indígena e a comunidade branca pobre que morava ali, até mesmo os fazendeiros iam. Então eles faziam uma festa que era regada a quitutes, né, e café somente, geralmente era feita na casa desses quintilianos que eu te falei, que eram os parentes do meu avô. E ali eles tinham danças, né, e quadrilhas que iam até o arraiar do dia, e tinha as rimas, né, que eles faziam, que era como se fosse um rapzinho hoje, né, que você tem que tentar ir respondendo um desafio, né, que a gente chama de desafio de calango. Então, só que com a desestruturação do próprio território ali, né, muitos dos jovens que participavam da festa do calango foram para São Paulo trabalhar. Então, quer dizer, a festa por si, ela acabou. Hoje não se tem, é um dos projetos que a gente tem. Se não me engano, você tentou reviver, você fez um evento? Isso, nós passamos com o projeto Afromineridade da Secult, e aí a gente está para começar agora em fevereiro na escola Visconde Carandaí, que é a escola que tem lá, um projeto afro-indígena, trazendo inclusive, tentando resgatar a festa do calango com as crianças, que é essa festa de desafio do calango. O reduto mais é o terreiro mesmo, né? Hoje, infelizmente, seria o terreiro e seria a casa da Dona Madalena, que infelizmente foi destruída. É isso. Tem uma senhora que faz... Da Dona Daleste, né? Que ela tem um terreiro de Umbanda. Né? É a mesma que faz Isso, ela é descendente do Ismael, que foi um dos também trabalhadores do Coronel Abel Moreira Campos, junto com Antônio Lourenço da Costa, que é conhecido como Antônio Candendê. Então, eles estão na mesma época ali, em 1920, eles trabalhavam com Abel Moreira Campos, e aí ele acabou tendo, né, um território ali, o Ismael, e ali a família dele, que é a Senhora da Leste, eles têm até hoje um terreiro de Umbanda. Você vê um débito grande do município de Barbacena com a sua própria história? Sim, eu acho que o município ele não é feito apenas do centro da cidade de Barbacena, né, dos moradores daqui. Ele é feito dos povos originários, a princípio, que são os primeiros que estavam aí e que sofreram, né, a perda das terras, a perda da identidade, a perda da cultura, né, ao longo do processo, e esses povos africanos que chegaram, né, e principalmente que fundaram um único quilombo que nós temos aqui, né, ou seja, que tem titulação de Palmares e que parece que até hoje são pequenas pessoas que estão tentando mostrar a importância desses territórios para o município. Então, eu acho que é de grande valia que, né, os gestores municipais eles tenham um pouco mais dessa sensibilidade, né, de chegar até a comunidade, tentar pegar os pesquisadores que trabalham essas regiões, ver como que pode fazer com que eles tenham, né, nós chegamos a pensar em fazer um festival também lá no Candendê, mas acabou que a própria comunidade também não temos esse problema também, mas aí, aonde que a gente tem que trabalhar? Na educação. Exatamente. Porque se eu tiro a autoestima dessas populações, é muito difícil depois de eu obrigá-los a ser algo que eles ainda talvez não se enquadrem, não querem se enquadrar nisso por causa de tantos preconceitos que foram colocados. A gente às vezes tem problema de pessoas, como eu te falei, que não querem se identificar como quilombolas ou povos indígenas. Então, onde que tem que ser trabalhado? Principalmente na escola. Se a gente tem essa escola de referência, que me parece que ela já é registrada pelo MEC como uma escola quilombola, ela tem que ser tratada como escola quilombola e afro-indígena, na verdade. Nem quilombola só, afro-indígena. Né? Porque se colocaram os povos indígenas ali
E não é feito isso. Então, essas escolas, inclusive através das políticas públicas, elas têm que adquirir o material da própria comunidade. A merenda ela tem que ser adquirida ali, então incentiva, faz incentivo à agricultura familiar. Exatamente. Hoje a maior parte da população do Quilombo Candendê trabalha nas fazendas de italianos e das antigas fazendas de Moreira também Campos. Com os próprios indígenas. Ou seja, o território deles, eles não sabem o que fazer com um pouquinho da terra que sobrou. Isso. Porque você imagina, o Quilombo é gigante, ele começava naquela pontezinha que só passa um carro ali perto da fazenda parece da Conquista. Da Conquista. E vai descendo até lá embaixo. E hoje a gente só vê alguns, a gente fala que eles moram no grotão, né? Eles moram só naqueles redutinhos.